A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos então na lição de número 10 deste primeiro trimestre da CPAD em 2024 e nessa lição nós vamos trabalhar sobre o tema a Bíblia e o testemunho de Jesus. Eu espero muito que o Senhor possa confirmar a palavra no seu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, Janderson Nascimento. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, teu comentário também. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, onde você pode encontrar todo esse material para a sua edificação em Jesus. E é claro que estamos disponíveis também no Spotify. Por isso eu quero te convidar para a gente estudar a palavra de Deus juntos nesse momento tão especial. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, entendendo sobre a Bíblia e o testemunho de Jesus para a glória de Deus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, neste primeiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando nesse trimestre como proposta da CPAD sobre o tema A Bíblia, um livro inspirado. E o tema da aula de hoje é a Bíblia e o testemunho de Jesus. Como já disse para você, essa lição dos pré-adolescentes e dos adolescentes, ela se repete, então, de 2 em 2 anos. E esse tema já foi abordado em 2022. Como nós já comentamos essa aula e a aula ficou extraordinária, muito boa mesmo, nós vamos estar, então, aproveitando aquela aula e reorganizando ela para que você possa ter uma aula de excelência também para a tua ministração. E é claro que eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica. Nesse momento de leitura bíblica, é interessante você apresentar algumas bases bíblicas que vão te ajudar. A primeira delas está, então, em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Vale muito a pena você ler esse texto. Leia também o que a Bíblia diz com os teus alunos, que se localiza em João 14, versículo 21. Que o Espírito de Deus também possa confirmar essa palavra no teu coração. Não se esquece que eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde nós estamos ministrando, tanto aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Ore por nós durante esse período. Nós estamos também nos dedicando ao doutorado em teologia para poder melhorar as nossas ministrações, melhorar as aulas, para a tua edificação, para a glória de Deus, e que você tenha uma ótima aula para a glória e honra do Senhor. É muito importante entendermos, a partir da perspectiva bíblica, que a Bíblia ela tem o objetivo, então, de testemunhar sobre Jesus, sobre o Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Cada livro da Bíblia tem o objetivo de apontar a obra de Jesus, o plano de Deus, a salvação. Nós, como crentes em Jesus, temos a nossa fortaleza, então, no Cristo. Nós podemos aceitar Jesus mediante a fé, somente pela fé, no Cristo Jesus, se arrependendo, então, dos nossos pecados e tendo uma nova vida com Jesus. Você pode experimentar isso, teu aluno pode experimentar isso, ele pode ser convencido também ao discipulado em Cristo, e essa faixa etária, a faixa etária dos pré-adolescentes, é uma faixa etária muito, muito importante, onde nós podemos, então, falar de Jesus, guiar esses adolescentes ao Cristo. É interessante você parar para pensar que nessa faixa etária, dos 14 aos 17 anos, é conhecida, então, como a janela missionária que nós temos. É uma oportunidade que nós temos de impactar o coração desse adolescente, desse pré-adolescente a Jesus e conduzi-lo para Cristo. A maioria das conversões acontece, então, nessa faixa etária. Deixe Deus te usar. A aula de hoje procura demonstrar para a gente sobre o testemunho de Jesus. Então, o seu papel é apresentar Jesus em sala de aula. É apresentar o Cristo. Jesus, que ele é testemunhado nas Escrituras como Filho de Deus. Ele é testemunhado nas Escrituras como Deus vivo. Ele é apresentado nas Escrituras como Senhor dos Senhores.
E a Bíblia demonstra para a gente que ele tem toda a autoridade. E o nosso objetivo é servir a Jesus. Glória! O teu objetivo é servir a Jesus, guiar esse adolescente a Jesus, apresentar Jesus para ele. E apresentar, então, o testemunho de Jesus. O Novo Testamento, por exemplo, não tem preocupação nenhuma de ser uma biografia de Jesus. O Novo Testamento tem a preocupação de ser um testemunho de Jesus. A Bíblia também não é um livro científico. A Bíblia tem alguns versículos que apontam, então, para a ciência. Mas o seu objetivo não é, na realidade, ser um livro científico, mas sim ser um livro do testemunho da salvação. Toda a Bíblia aponta, então, para o plano da salvação em Jesus, o projeto da salvação em Cristo. Toda a Bíblia fala sobre o testemunho de Jesus. Os próprios apóstolos testemunharam sobre o Cristo, que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Nós temos algumas bases bíblicas, por exemplo, lá em João 17, que destaca que Jesus é a verdade. Então, a Escritura aponta para o caminho da verdade. Nós estamos vivendo em um mundo relativista, onde propaga, então, que todas as religiões, que todos os caminhos levam a Deus. Precisamos, então, ter em mente, levar em consideração a necessidade de servir a Jesus, de todo o coração, com toda a alma, para a glória de Deus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: vivendo de acordo com a palavra. O que é, então, viver de acordo com a palavra? Você pode demonstrar para o teu aluno que viver de acordo com a palavra é amar Jesus. Você pode, então, apresentar a Bíblia. Apresentar, então, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a seguir, destaca para a gente algo bem interessante, especialmente até o versículo 28, demonstrando para a gente que aquele que ama Jesus, esse verdadeiramente obedece os seus mandamentos. E o Espírito de Deus habita nele, e o Pai habita nele, e Jesus habita nele. Nós somos conhecidos pelo testemunho de Jesus em nossa vida. O teu pré-adolescente, ele pode ser conhecido como um discípulo de Jesus, caminhando com Jesus, ficando parecido com Jesus, a partir do momento que ele entra pelo caminho da obediência à palavra de Deus. E obedecer à palavra de Deus é testemunhar sobre o Cristo, é demonstrar que você ama Jesus verdadeiramente. A prova de amor que nós podemos dizer para Jesus é esse testemunho, é obedecê-lo, é amá-lo, é levar as pessoas a Cristo, conduzi-las então a partir daquilo que nós cremos e acreditamos. Eu espero que Deus te use também. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Jesus, o nosso modelo de prática da palavra. Jesus, quando habitou entre nós, ele habitou em forma humana. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir. A Bíblia diz que ele utilizou exatamente todo o plano de Deus na prática. Ele veio como homem, mesmo sendo Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia menciona que Jesus, ele é o segundo Adão. Vamos pegar isso aqui. O primeiro Adão foi aquele que levou a humanidade, então, infelizmente, à prática do pecado. Levou a humanidade à queda. Jesus, ele vem como o segundo Adão, perfeito, enviado por Deus, como homem também, mesmo sendo Deus. E ele obedece a Deus em tudo e não pratica pecado. Ele, como o segundo Adão, agora nos restaura para Deus. E Jesus, ele viveu tudo aquilo que ele veio para cumprir conforme o plano de Deus. Ele viveu a palavra. Ele obedeceu os mandamentos, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 19, a lição dá isso para a gente. Mateus capítulo 7, versículo 29, também me dá informação que Jesus vivia aquilo que ele pregava. E as pessoas ficavam então admiradas com a prática da sua vida. E isso é importante, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Por exemplo, o teu aluno, ele sabe muito bem se você vive aquilo que você está ensinando. Se você diz para o teu aluno, olha, você precisa orar, e você não ora, ele sabe muito bem que você não pratica. Então, o teu ensinamento não tem fundamento.
Se você diz para o teu aluno, vamos ler a palavra, e você não lê, não estuda, ele sabe muito bem quando você não lê e não estuda, e o teu ensinamento não tem fundamento. Agora, quando você lê, quando você ora, quando você pratica aquilo que você está ensinando, eles têm você como um exemplo, assim como o de Cristo. Cristo é o nosso exemplo maior. Cristo é o testemunho maior. E nós precisamos, então, testemunhar de Jesus. Jesus, ele praticava aquilo que ele ensinava. Ele praticava a Escritura. Qual é o exemplo que nós podemos tirar aqui? Eu e você precisamos praticar o que a Bíblia diz. Praticar a verdade, praticar o amor de Deus, praticar o discipulado para a glória de Cristo. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: praticando e testemunhando. O testemunho cristão é a melhor ferramenta para a evangelização e para o discipulado. É aquilo que nós vivemos e acreditamos. O que é o testemunho? Você pode praticar isso com o teu aluno em sala de aula. Como nós descobrimos então o nosso testemunho? Independente de você ter nascido no lar evangélico ou não, você descobre o seu testemunho a partir do momento do impacto de Jesus na sua vida. Isso quer dizer que você descobre que você agora é um discípulo de Jesus e pode testemunhar de Jesus a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador. Ser filho de crente não é garantia de salvação, mas é importante você demonstrar também que o impacto de Jesus em nossa vida através da salvação é fundamental. Então você pode demonstrar para o teu aluno como era a vida dele antes de Jesus. Ele vai fazer essa atividade com você, ele vai parar para pensar na vida dele antes de Jesus. O que aconteceu então no momento em que você aceitou Jesus? O que você sentiu? Muita gente vai dizer, olha, eu senti a presença de Deus, eu senti um fogo no meu coração. Naquele dia eu senti Deus me tocando. Esse é o momento do impacto. E como está a tua vida então agora, depois desse impacto? Isso é testemunho. Quem eu era, o que aconteceu e como eu vivo agora para Jesus. Viver para Jesus é andar em coerência. Então, na vida cristã, essa vida cristã não é somente para um cristão maduro, mas é para um novo convertido na fé, é para um pré-adolescente que toma aula com você, ele já vive a vida cristã. E a vida cristã não tem espaço para mentira, não tem espaço para inveja, não tem espaço para fofoca, não tem espaço para as coisas mundanas, mas a vida cristã tem espaço para a presença de Deus, para o testemunho. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Pega isso aqui, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical como instrumento na presença de Jesus. O segundo ponto, avançando, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A palavra que vence o diabo. Se você analisar Mateus capítulo 4 e Lucas 4, eu quero praticar esse exercício com você, você vai descobrir muitas coisas legais aqui. Essa passagem bíblica, que você já leu em sala de aula, fala sobre a tentação de Jesus e como Jesus venceu. Cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, obedecendo a Deus, ele venceu assim. Você pode ler, por exemplo, o versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, que diz o seguinte, que Jesus, sendo conduzido pelo Espírito Santo, foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. A minha vida também precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. A tua vida, do teu aluno, do discipulando que está com você, desse pré-adolescente que está caminhando contigo, precisa também ser conduzida pelo Espírito Santo. E agora você também pode utilizar Lucas capítulo 4, versículo 1, que traz a mesma passagem, só com uma pegada diferente. Lucas diz o seguinte, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo ao deserto. Mateus diz que ele foi conduzido, Lucas diz que ele foi cheio. Nossa vida também precisa testemunhar exatamente a presença de Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Caminhar com Jesus é viver cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para vencer o inimigo. O inimigo das nossas almas, ele sempre se levanta com ferramentas, com estratégias diabólicas. Como nós podemos vencer? Mateus e Lucas dão a receita, sendo conduzido pelo Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo.
vivendo de acordo também com a palavra de Deus. Todas as vezes que o inimigo se levantava contra Jesus, Jesus utilizava então a ferramenta da palavra e vencia o maligno. Isso é importante. Vamos avançar então, eu espero que Deus te use na escola bíblica. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Jesus foi tentado a abandonar a glória de Deus. A Bíblia me diz que Jesus esteve consagrando para Deus, orando, buscando a presença de Deus no deserto. Eu preciso ter esses momentos assim. Você também. Você pode tirar os seus momentos indo para a igreja mais cedo, orando. Tirar os seus momentos de consagração ao Senhor num dia que fica acessível para você. Todos nós precisamos buscar a presença de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que jejum é fome de Deus. É se consagrar para Deus. Tem muita gente que interpreta o jejum de forma diferente. Tem gente que jejuma para ficar magro. Isso não é jejum, está errado. Isso não tem nenhum objetivo de glorificar a Deus. Tem gente que jejuma, por exemplo, com uma perspectiva totalmente distorcida da palavra. Às vezes a pessoa diz, olha, eu vou fazer o jejum do meu celular, eu vou parar de usar o meu celular, isso é um jejum para mim. Isso não é jejum. Na realidade, você está se abstendo. Isso é a abstenção para uma santificação. Então, você pode, por exemplo, parar de utilizar o teu celular por uma abstenção, porque você está com o objetivo de se consagrar para Deus, mas isso não é jejum. O verdadeiro jejum envolve sacrifício no teu corpo, envolve sacrifício para a glória de Deus. É uma demonstração que você está se humilhando para Deus. É claro que nós orientamos também a não praticar o jejum. Isso é uma orientação coerente se você está tomando um medicamento receitado pelo médico. Não pare de tomar o teu medicamento. Não pare, por exemplo, de tomar o teu medicamento para a prática do jejum. Isso pode ser prejudicial a você. A orientação coerente pastoral é que você, então, ore, busque a presença de Deus. Você que não suporta jejuar períodos longos, jejue em períodos pequenos e ore ao Senhor. Nós encontramos dentro da Bíblia Jesus dando o exemplo, se colocando à disposição de Deus. Nós também precisamos nos colocar à disposição de Deus. Mas o jejum também, ele envolve sacrifício em nós e nos deixa então vulneráveis. E é exatamente aqui que o inimigo aparece. Mateus capítulo 4, versículo 2 ao 4. Ele procura tentar Jesus para poder abandonar a glória de Deus. Quando você está jejuando, se consagrando, orando, você está na glória de Deus. Ele procura tentar Jesus para que Jesus então abandonasse a glória de Deus, e nós não podemos abandonar a glória de Deus. E Jesus nos dá um exemplo fantástico. Ele vence a tentação pela palavra. Ele continua firme, essa é a ferramenta do cristão. Vencer a tentação pela palavra, vencer a artimanha de Satanás pela escritura. E que Deus coloque isso também no teu coração. Avançando, o segundo subtópico do nosso segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto: Jesus venceu a tentação com a palavra. Nós precisamos então seguir o exemplo de Jesus. Como nós vencemos então a artimanha do inimigo? Até hoje ele continua nos tentando diariamente. Ele pode tentar o teu pré-adolescente a desobedecer os pais. Como Jesus venceu isso? Com a palavra. Ele foi tentado a desobedecer o plano do pai e ele focou na palavra e não desobedeceu então o plano do pai. O teu adolescente, por exemplo, pode ser tentado a utilizar drogas, mas se ele está firmado na palavra, numa boa escola bíblica dominical, ele vence essa tentação e ele sabe que aquilo não agrada a Deus, ele diz não às drogas. O adolescente pode estar sendo tentado pela prostituição e pornografia. Ele pode vencer a tentação da pornografia se colocando firme com Jesus em uma santificação pela palavra. A palavra que nos guia. É importante entender a partir da leitura de Salmo 119, versículo 9 até o 11. Você pode perceber nesse Salmo 119, versículo 9, uma pergunta bem interessante. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu coração? E a resposta é fantástica. Andando segundo a sua palavra. Versículo 11 diz o seguinte:
A tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Isso fala de consagração, de serviço, de colocar a sua vida debaixo da vontade de Deus. E Jesus faz isso. Ele vence o inimigo com a palavra, permanecendo firme pela palavra e seguindo então o plano de Deus. Que Deus então coloque isso no teu coração. Avançando, terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O testemunho de Jesus atesta então a veracidade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade por causa do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus nos dá então confiança nessa autoridade, nos dá então foco dessa autoridade. O testemunho do Cristo é a base então das Escrituras, é a base de todo o Novo Testamento, de todo o Antigo Testamento também. O primeiro subtópico destaca o seguinte para a gente: Jesus declarava, está escrito. O próprio Jesus estudava a Escritura. Estudava a Bíblia do seu tempo. A Bíblia do tempo de Jesus era só o Antigo Testamento, tá? Quando Jesus veio aqui à Terra, não existia o Novo ainda. O Novo Testamento é escrito depois, como nós já estamos estudando aqui com vocês. Ele é escrito praticamente, iniciado a ser escrito, depois de 17, 18 anos da sua morte e ressurreição. Mas o Antigo Testamento já existia. Cristo então toma como base a Escritura. E todas as vezes que o inimigo se levantava, ele dizia: está escrito. O que guia o crente é a palavra de Deus. O que guia você, o teu aluno, o teu pré-adolescente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que guia ele, a palavra de Deus que nos guia, a palavra de Deus que nos ajuda também a vencer o mundo, a tentação, as armadilhas de Satanás. Que você então esteja fortalecido pela palavra, guiado pela palavra, constantemente orientado pela palavra. Para fechar, o último subtópico trata sobre o seguinte assunto: Jesus considerava a Bíblia indestrutível. O próprio Jesus dá testemunho disso lá em Mateus capítulo 15, versículos 3 ao 6. Descrevendo que o céu e a terra passariam e a sua palavra não passaria. A sua palavra permaneceria então para sempre. E um detalhe que a gente precisa destacar é que a Bíblia dá testemunho de Jesus. O livro mais perseguido, mais proibido de toda a história. Inclusive, hoje já está sendo proibido na China, até mesmo conteúdos evangélicos na internet. Você já percebe muito bem que essa palavra ela tem autoridade, ela muda vidas. Quem tem um encontro com a palavra é impactado por Jesus, é guiado por Jesus. E essa palavra dá o testemunho da morte e ressurreição de Cristo. Isso é tão interessante que quando nós lemos a palavra, nós percebemos que Jesus está conosco e nos oferece então a salvação e o amoroso plano de Deus. Gente, que essa palavra também edifique você, teu aluno em sala de aula. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus te use. E é claro que eu quero pedir a você, se eu te ajudei, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente no Instagram também, nos ajude a alcançar 100 mil inscritos aqui no canal, deixa teu comentário aí, eu vou responder o teu comentário, marca a gente lá no story do teu Instagram, vou repostar também, vou ficar feliz se você fizer isso, tá bom? É claro também, você que está afastado de Jesus, quer ter uma mudança de vida, a oportunidade de aceitar Jesus é agora. Você pode escrever nos comentários: eu quero aceitar Jesus, nós vamos orar por você. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você, só você escanear e preencher o cadastro. A nossa equipe de discipulado vai interceder por sua vida também. E é muito importante a gente apresentar para vocês algumas dicas de leitura para você crescer em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Introdução ao Novo Testamento, do Don Carson Douglas Moo. Esse material muito legal, pode te ajudar a crescer em Jesus, estudando ainda mais a palavra de Deus. Jesus segundo as Escrituras, esse material é muito bom para você que quer estudar uma perspectiva histórica sobre Cristo, aprofundando então nos Evangelhos. Gente boa, espero ter ajudado você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Será a nossa lição de número 11, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: a Bíblia, um livro que deve ser estudado. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Em
Você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.